Então o presidente dos Estados Unidos anunciou ontem um novo tarifaço que pode pesar forte em grandes ações da Bolsa Brasileira. A imposição seria de 25% de taxação em cima de dois materiais básicos, sendo o aço e o alumínio. E como o Brasil é o segundo maior fornecedor desses materiais lá para os Estados Unidos, é natural que essa possibilidade traga um possível impacto para o mercado. E aí empresas como Vale, Usiminas, CSN e até mesmo a Gerdau podem sofrer com tudo isso. Por isso que fica uma grande pergunta: será que é hora de se livrar dessas empresas e evitar essa queda forte que pode acontecer? Ou será que alguma delas vai se livrar desse tarifaço e vai acabar performando bem? Como isso pode afetar o mercado brasileiro como um todo? É isso que a gente vai analisar nesse vídeo de hoje. Boa, vamos lá, e a primeira coisa é a gente responder se ferrou geral. E a resposta é que não ferrou geral. Pelo menos ainda não. E pra você entender por que eu tô dizendo isso, tem alguns detalhes muito importantes da gente passar. Pra colocar todo mundo na mesma página, ontem, segunda-feira, dia 10 de fevereiro, o presidente Donald Trump soltou mais uma dele. Um tarifaço de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio que entrassem nos Estados Unidos. Tudo isso a partir do dia 4 de março. Essa medida foi mais uma das canetadas do Trump para poder priorizar a indústria nacional. E aí um dos jeitos mais rápidos que ele encontrou de fazer isso foi justamente colocar impostos de materiais que vêm de fora do país. Na fala do Trump, ele afirmou que a nação precisa manter a produção desses itens dentro do país, sem depender de importações. O foco principal é revitalizar a indústria dos Estados Unidos e fortalecer novamente a economia. Beleza, isso aqui já traz o caráter mais protecionista que o governo do Trump está assumindo. E o motivo do Trump mirar no aço e no alumínio é que, de fato, 1/4 de todos esses materiais que são usados nos Estados Unidos vem de fora. Mais especificamente vindos do México, do Canadá e até da Ásia. No caso do alumínio em específico, a fatia é cerca de 50% de produtos que são importados. Aí quando a gente traz esses números para o Brasil, a gente vê um pouco desse panorama. Em 2024, a gente foi o segundo país que mais exportou aço lá para os Estados Unidos. E um ano antes disso, os Estados Unidos chegaram a comprar 18% de todas as exportações brasileiras de ferro, ferro fundido e aço. Ou seja, boa parte do que eles usavam até aqui vinha do Brasil. Agora, de onde vêm exatamente esses materiais? Quais empresas são as que produzem e exportam para os Estados Unidos que podem ser impactadas? Eu vou te citar as 4 principais e aí te dizer como é que essas medidas podem afetar diretamente o governo brasileiro e o norte-americano, inclusive. Só que eu sei que a maioria tá aqui pensando com cabeça de investidor, querendo tomar a melhor decisão para basear e melhorar a sua carteira de investimentos. E é justamente aqui que todo mundo precisa ficar extremamente atento. Se você hoje abriu as suas redes sociais, abriu portais de notícias e leu coisas como essas daqui, ó, como o tarifaço Trump sobre aço e alumínio impacta as ações da bolsa, ou tarifaço do Trump cria oportunidades para o Brasil, entenda. E eu sei que muitos de vocês já se interessam para, caso alguma coisa se concretize, pensar em comprar ou vender por conta disso aqui. Só que o que acontece em 95% dos casos das pessoas que agem desse jeito é que, na média, elas vão perder dinheiro. Felipe, mas eu não tô perdendo dinheiro. Se eu vender a Vale agora, por exemplo, e ela cair pra caramba, eu vou deixar de perder. E infelizmente, se você pensa desse jeito, você está investindo de acordo com a média, cometendo um erro que todo investidor médio comete: tentar prever o futuro e com isso acabar comprando quando tudo tá na alta e vendendo quando tudo tá na baixa. É isso que acontece com quem compra baseado em manchetes e notícias, por exemplo. É quase uma regra implícita. Quando a gente vê as notícias indo mal demais, são justamente os momentos em que a bolsa estava nos patamares mais baratos da história. Em compensação, quando a gente viu as notícias indo bem demais, eram justamente os patamares mais caros da bolsa. Lá nos Estados Unidos mesmo, um estudo feito pela JP Morgan mostra que a rentabilidade média dos investidores lá, que tentam investir por conta própria, tentando tomar a decisão certa ali, baseado no que está lendo do mercado, acabou ficando abaixo até mesmo da inflação no período. E é por isso que, se você não tem tempo para perder acompanhando o mercado financeiro, cada uma das notícias, ainda tentar entender qual é a decisão que você tem que tomar baseado nisso, aí eu vou te convidar a participar gratuitamente de uma sessão de consultoria de investimentos conosco aqui do Clube do Valor. Tem um QR Code aqui na sua tela e, se você apontar a câmera do seu celular, preencher um formulário que vai te custar 20 segundos da tua vida e agendar uma sessão de consultoria, aí você vai participar de uma reunião com um planejador financeiro para olhar para o teu caso de forma individual, a tua carteira, os teus objetivos, o teu contexto e te ajudar a investir cada vez melhor. Foi isso que aconteceu com o Roberto, por exemplo. Há poucos dias mandou um feedback pra gente. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo também pra você clicar e se inscrever. Beleza, falamos um pouquinho do tarifaço. Agora, o que provavelmente deve acontecer daqui pra frente? Como é que ficam Gerdau, Vale, Usiminas, CSN? Vamos começar pelos impactos indiretos no mercado. Até porque lá nos Estados Unidos, o que provavelmente vai acontecer é que os consumidores no D0 também vão sentir esses impactos apertando no próprio bolso. Em uma reportagem da BBC News, essas novas taxas foram comparadas ao efeito máquina de lavar. E foi algo similar que aconteceu lá em 2018, onde no primeiro mandato do Trump, ele aplicou um imposto muito parecido como esse, só que era para importação de máquinas de lavar para os Estados Unidos, também visando proteger as indústrias locais. Só que, pensa comigo, toda e qualquer medida intervencionista que precise de uma canetada para tentar mudar a economia, ela acaba tendo consequências muito mais trágicas. Ora, se naquela época os Estados Unidos acabavam importando muito mais máquina de lavar, é porque o preço do mercado internacional era mais competitivo. E com isso, os consumidores finais acabavam comprando máquina de lavar com um preço mais barato. No momento em que você coloca um imposto de importação, e
você deixa mais caro na canetada o produto que vem de fora, ok, você abre espaço para a indústria nacional começar a se movimentar e começar a produzir aquele produto que agora está em falta. Só que perceba que esses mesmos produtores, eles não faziam antes porque eles não conseguiam competir com o preço internacional. Ou seja, a capacidade de produção, ela já é mais cara por natureza desse tipo de produto aqui dentro do país. Nesse meio tempo inteiro, tem uma coisa que não mudou: a demanda pelas pessoas dos Estados Unidos por novas máquinas de lavar. Então, com a demanda sendo a mesma, a oferta sendo muito menor e o custo de produção desses produtos sendo ainda maior, o que a gente vê naturalmente é uma inflação dos preços da máquina de lavar. E por mais que a indústria local acabe gerando novas oportunidades de emprego nesse processo de industrialização, basta puxar os casos reais de onde isso aconteceu para ver que os efeitos não compensam. As máquinas de lavar acabaram subindo 12% no período. E para efeito comparativo, os norte-americanos pagaram $820 mil a mais por máquina de lavar a cada emprego criado, a conta não fechou. E foi isso que endossaram ali os economistas do Centro de Pesquisa PIE em Washington, D.C. Então nada impede que essas medidas protecionistas do Trump acabem trazendo um efeito negativo depois de aplicadas e ele volte atrás, como já aconteceu no passado. Lá em 2018, inclusive, os Estados Unidos e o Trump já haviam aplicado um imposto de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio. A diferença foi que na época México e Canadá foram excluídos da lista. O Brasil também fez um pedido para entrar na lista de países isentos e conseguiu. E aí alguns meses depois, as medidas já precisaram ser flexibilizadas e os Estados Unidos começaram a comprar do Brasil de novo, com mais liberdade. E aí ficou um vai e vem absurdo. Taxa, não taxa, tira taxa, flexibiliza taxa. E aí em 2022 veio o governo Biden e tirou definitivamente essa medida da taxação. O fato é que com a notícia recente da possibilidade da volta dessa taxação, o mercado global já começou a reagir, com líderes mundiais reagindo a esse preço colocado na canetada. O comissário de comércio da União Europeia, o Maroš Šefčovič, declarou que os Estados Unidos vão alimentar a inflação com a iniciativa, que é o que a gente está conversando aqui. Enquanto que a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, não sei se é assim que fala, afirmou que as tarifas injustificadas sobre a União Europeia não ficarão sem resposta. Já o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, diz que as tarifas são inaceitáveis e que os canadenses vão agir firmemente se necessário. Quando a gente olha para a América Latina, a presidente do México e o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, adotaram uma postura mais conservadora nesse cenário. Haddad afirmou que só vai se manifestar quando as medidas realmente tiverem algo de concreto, real, e ainda diz que não deve se basear em anúncios que podem ser mal interpretados e revistos. Até porque o Brasil pode ser afetado de diferentes maneiras com essa imposição. Uma delas, por exemplo, é o menor volume de produção de veículos, que afeta naturalmente a nossa cadeia econômica inteira. E aí, olhando mais especificamente para as empresas, Uzi Minas e CSN, por exemplo, devem ser impactadas de forma secundária, já que elas importam em até 4% para os Estados Unidos. Não é uma quantia tão grande, mas também está presente. E a mesma coisa acontece com a Vale, que teria um impacto indireto pela queda da demanda de minério de ferro que vai acontecer internamente, sendo consequência da taxação ali da exportação. Por outro lado, no caso da Gerdau, por exemplo, GGBR4, que acaba produzindo aço dentro dos Estados Unidos, a situação é um pouco mais tranquila. Como ela não necessariamente vai estar exportando para lá fora, ela já produz lá dentro mesmo, os resultados podem inclusive crescer. Aí a gente olha para isso aqui e fica a pergunta, então é hora de comprar a Gerdau pesado, caso isso aconteça, vender Vale, vender CSN? E a resposta é calma, que não é bem assim. E nisso eu preciso ser muito sincero contigo, não dá absolutamente para prever o futuro. Nesse caso aqui eu preciso concordar com o posicionamento do Fernando Haddad. Como é que a gente vai falar alguma coisa se isso ainda não virou verdade, isso ainda não virou números? Mais que isso, quantas vezes na história a gente não já ouviu aquela famosa frase de sobe no boato e cai no fato? Toda a expectativa que se tem sobre algum evento econômico que está para acontecer já acaba indo para o preço antes mesmo do evento acontecer, e na hora que aquilo de fato acontece, os preços têm um comportamento diferente do que se esperava. Então a verdade é que não dá para cravar, bater o martelo e dizer qual empresa vai subir, vai cair, nem é função da gente fazer isso aqui. Agora, o que dá para fazer e o que é aconselhado de fazer nesse momento ou em qualquer outro é seguir a sua estratégia de forma muito clara e fiel. Um exemplo disso é que, independente da taxação que a gente venha a ver ou não, algumas empresas de aço e mineração estão baratas nesse momento e outras estão caras. A Vale e a CSN Mineração, por exemplo, estão hoje entre as empresas mais baratas da bolsa, graças à sua altíssima geração de caixa em relação ao seu valor do mercado. Perceba que nada aqui diz respeito a possível taxação ou não. A gente se baseia estritamente em números e dados para tomar essa decisão. E o mesmo vale para a Gerdau, GGBR, que também está entre as ações mais baratas da bolsa. Já no caso da Uzi Minas, ela está lá na posição número 110, com um earn yield de menos de 7%, sendo assim uma empresa muito cara nesse momento. Ah, Felipe, mas vocês aí não consideram as notícias, nem os possíveis acontecimentos com o governo, com a economia? E é justamente por investir assim que a gente não recai sobre os nossos viés emocionais e consegue ter um resultado como esse, que a estratégia das ações mais baratas entregou, por exemplo, um retorno de 5 vezes mais do que o retorno médio do Ibovespa do Brasil. Inclusive, se você quiser conhecer detalhes de como essa
estratégia funciona e 10 empresas que estão atualmente muito baratas na Bolsa do Brasil, aí eu te convido a baixar esse e-book gratuito que eu vou deixar aqui em cima para você. E pode ser baixado também clicando no segundo link da descrição do vídeo. Dito tudo isso, se você quiser descobrir se é possível viver de renda no Brasil com 500 mil reais investidos, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui, eu te contei tudo isso em detalhes, eu vou estar te esperando por lá.